Gap, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico. Não tem ninguém com depressão, ansiedade e pânico nesse lugar. Dá uma olhada, que alegria, né? Olha que bacana. Boa noite, bom dia, boa tarde aí para você que está assistindo, acompanhando a gente. Muito obrigado por esse momento. Mais um programa, mais um trabalho aqui que o GapDep, eu, Marcelo Vilas Boas, a Kelly, Espaço Over, né? Estamos aqui com pessoas. O podcast hoje vai ser de um jeito totalmente especial, né? E a gente sempre fala, né, que o melhor está por vir, né? E sempre, né, todo podcast é melhor, né, cara? Olha, eu posso dizer que eu estou me sentindo um presidenciável aqui. Você tá, eu estou sentindo, você tem tudo para ser, viu, cara? Eu acho que você já deve ser. Eu queria convidar vocês para uma oração. Vamos lá. Para a gente começar a nossa luz. Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Uhul! GapDep, grupo de apoio a pessoas com depressão, ansiedade e pânico, www.gapdep.com.br. Instagram, Facebook, jornal, banco, tudo que quiser, o GapDep está levando essa mensagem para vocês. Marcelo Vilas Boas, 98571-966, tá ok? Tá aí na tela. Kelly, se apresenta aqui para o nosso pessoal. Kelly, se apresenta aí. Falou meu nome, mas cara. tem um detalhe, né? Olha lá, ficou bacana, cortou ali para aquela, que bacana que ela ficou. Você é uma parceria, ficou bacana, né? Assim, Boa noite a todos, é muito gratificante novamente, mais um podcast GapDep, eu, Kelly Pulga, se fazendo presente, acompanhado de pessoas assim, olha, hoje vai ser daquele jeito, hein, Cid? Vai ser só uma coisa muito acima do que a gente pode imaginar. E é isso, vamos esperar o que há por vir. Sejam Legal. todos bem-vindos, viu? Obrigado. Kelly Pulga, viu? É chique. A Kelly é uma nossa parceiraça, né? A gente tem trilhado aí muita loucura, né? Agenda em cima de agenda, né? E tudo caminhando, né, Kelly? Graças a Deus. E obrigado por você estar aqui, você ter chegado nesse momento especial pra gente, né? Sempre, minha amiga. Vamos fazer aqui, eu quero apresentar. Não, eu quero que vocês se apresentem, né? E. Primeiro mais velho, né? Quem é o senhor? Vamos dar o direito pra ele. Vamos dar direito pro vovô. Afinal de contas, eu já sou avô, hein? Já tenho o meu netinho lindo, eu acho que a gente vai aprender muito com ele. Eu já venho aprendendo com as minhas filhas, né? Sim. Eu acho assim, me apresentando, meu nome é Cláudio, tá? Eu sou o idealizador lá há 17 anos da Caravana da Paz, Mães do Caminho, a qual era uma entidade, a princípio, nós ajudávamos as mães que tinham as suas separações dos seus entes queridos. Hoje já não é só as mães, hoje é a família. Então, hoje o trabalho que nós fazemos, inclusive nos juntamos, nos encontramos, né? Então, é isso daí. A gente vai falar muito ainda nesse processo. Cláudio, o Dr. Bezerra de Menezes, para quem não conhece. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Para quem não sabe, eu já fiz o papel do Dr. Bezerra de Menezes numa peça de teatro. Então, eu já te conheço. Dá um autógrafo pra mim, eu já sabia. É isso aí, muito prazer estar aqui com vocês. É muito bom a gente poder falar um pouco, né, da espiritualidade. E tenho certeza, a energia já está aqui, viu? Eu quero deixar o nosso podcast de hoje, ele também tem a conotação espiritual, né? A gente quer trazer hoje aqui essa sensação, o que vocês podem ensinar a gente aqui, vai ser uma grande honra. E para você que vai estar assistindo, busca ter um entendimento também, sabe? Entendimento de algumas coisas que a gente acaba não... Em várias vertentes a gente acaba não conseguindo buscar. Então a gente vai ter essa oportunidade hoje, com os nossos amigos aqui, de falar um pouco dessa espiritualidade. Na verdade a gente ouvir, né? Deixar eles falarem, né? E é bom que você que está assistindo aí, perceba que é muita coisa boa, muita qualidade do que vocês vão ouvir aqui, a tranquilidade que vai ser esse podcast. Então, para vocês entenderem a vertente do podcast de hoje. Lica! Vou me apresentar. Alguns já me conhecem, né, como Lica. É um prazer enorme estar aqui com todos vocês.
Vamos falar muita coisa. A gente tem pra falar. Você me segura, viu? Porque eu gosto de falar. Vamos embora. Adoro bater um papo. Vamos fazer um podcast de 16 horas. Eu sou a mãe da Gabriela Duarte. A gente vai falar Mostra muito a foto sobre da Gabi, ela, pode dessa ser? princesa maravilhosa, né? Que mora no plano espiritual. Vamos falar muito sobre ela. Através da partida dela, a gente criou o Sei Gabriela Duarte. Sim. Junto com esse querido aqui, que nós vamos contar como a gente se encontrou depois para vocês. Legal. Então, estamos aqui para passar a nossa história, para passar, a gente idealizar para as pessoas que estão em casa, legal, que a vida continua e continua mesmo. Amém. E a gente vai bater um papo bem gostoso, né? Com certeza. O presidente. Vamos lá, agora. Dois presidentes, três presidentes. Meu nome é Maurício, nós somos a união do Sei Gabriela Duarte, sou pai da Gabriela Duarte. E vamos hoje bater um papo bem gostoso aí sobre isso daí, tirar bastante dúvida, quem precisar, né? Legal. Ele é que foi o interlocutor do eu Sei recebi a comunicação da minha filha. Nós vamos saber. Eu queria... o SEI, SEI que significa... É Centro Espiritualista Irmã Gabriela Duarte. Perfeito. O SEI significa Centro Espiritualista Exatamente. Irmã Gabriela Duarte. Voltando a falar que é um momento muito especial desse podcast hoje. Muita tranquilidade. Olha só a energia, né, Kelly? Olha as coisas que a gente... Aqui, Amém. Nós tivemos recentemente... Eu trabalhei, que estava meio... Mas hoje estou sentindo tudo. De folga, né? Hoje a gente tem alguma coisa em comum, né? Também vem. Hoje eu não estou enxergando então, você vai ver que bacana. Legal, você está tendo meu ponto de vista, então. Você sabe, Marcelo, que é importante quando a gente falar de espiritualidade... as pessoas ainda confundem com a questão espírita, que há uma diferença, não por causa da palavra em si, mas é uma questão de ser espírita e a espiritualidade, né? E eu gostaria até que vocês pudessem trazer isso, né? Essa diferenciada e o caminho que vocês estão percorrendo em relação à própria espiritualidade. Sim. Você quer falar? Posso. É assim, olha, quando a gente criou o SEI, sim, porque quando a gente fala de o lado espiritual, no caso do SEI, nós não temos uma religião, não somos espíritas, somos espiritualistas. Espiritualista, que bacana. Nós aceitamos todas as religiões, o SEI recebe todas as religiões, Umbanda, Candomblé, o pessoal do kardecismo. Lá, o nosso único intuito é o amor, é ajudar o próximo, é respeitar a religião do próximo. Nós não temos religião, sim, a nossa religião é a do outro. Então, amém, isso é o importante, sabe, pra gente lá. Esse é o foco, sim, do nosso centro. A gente fala centro espírita, porque, né, se dá... Quem conhece o SEI acha que é espírita, né? Sim, inclusive, tem até um adendo aí. O pessoal, às vezes, me vê frequentar a igreja, que eu também amo ir na igreja. Como eu falo pra vocês, eu não tenho religião. Mas você não é mais espírita? Não, gente, eu não sou espírita, eu sou espiritualista. Então, eu vou aonde Deus está, em todos os lugares, sabe? É que assim, a gente costuma falar entre nós, né, que... A religião não é uma coisa que foi criada pelo homem, né? Então, assim, pra gente não existe a religião. A religião é Deus, é o próximo. Muito até mesmo porque a palavra religião é religar. Então, é uma pena que muitas vezes as pessoas percorrem os caminhos, não entendem os ensinamentos da própria doutrina e acaba disturbando tudo, né? Exatamente. Sim. E algumas religiões acabam sendo prejudicadas pelo ser humano e não pela religião. Muito interessante que, às vezes, como você falou, muitas pessoas acabam sendo prejudicadas pela religião, pelos rótulos, pelas doutrinas, pelas sim, não, faça isso, faça aquilo. Isso, né? Quantas a gente, no nosso trabalho, nós somos espiritualistas, né? E porque a gente não faz acepção de pessoas. Exato. A gente não fala de política, não fala de futebol, até que o meu time não dá pra falar mesmo, fala de futebol, a gente não fala de coisas que podem criar uma diferença. Exato. A gente nos encontramos numa situação que era política, sim, mas, cara, mas ali não teve nada de política. Não teve, nós explodimos ali com a luz. Que o povo veio, né, com a gente. E muitas pessoas que estavam lá foram na segunda-feira no nosso trabalho. Sim. Conheceram a gente, sabia, né? Inclusive, nos abordaram. Ah, mas vocês têm uma casa espírita? Sim, temos, praticamos, estudamos, damos assistência. Ah, onde é que é? Demos o endereço, segunda-feira estava lá. Que bacana. E olha que interessante, a nosso encontro lá
Foi rápido, né? Foi rápido. Já estava pronto. O Deus já falou, já está pronto, esquece, nada, tá aqui, ó, a Então, ficha de o você, resumo aí, ó. tá aí, ó, já era, vamos lá. Foi isso Porque mesmo. foi impactante a Foi. nossa conversa, né? Foi Os impressionante. caminhos que Deus vem fazendo, né? Foi. Quando a gente conversa, quando a gente conversou, eu percebi que lá no ambiente tinha outras religiões. Outras né? doutrinas. Outras crenças, doutrinas, outras Sim. crenças, mas era uma coisa tão bacana, né? Para vocês terem uma base, a minha base de vida são 36 anos budista. Aí, Eu sou batizado no budismo. Budista, Desde então. criança. Então já tenho isso aí, viu? Então, Já tenho isso aí, a até minha mais. base de vida é 36 budista. Eu fui então, batizado quando meu pai adoeceu, ele tinha 38 anos e eu tinha 11. E eu fui batizado no budismo com 9, 10 anos. Então foi nessa época, então já faz tempo, hein? a gente consegue trazer, é importante levantar sempre que nós estamos aqui para levar uma mensagem, nós do GapDep, de apoio, de superação, contando as nossas histórias, nossos relatos, transformando, é meio até arrogante falar que nós estamos transformando alguma coisa, mas Deus vem transformando. Mas transforma. Né? Transforma a vida das pessoas. com Humildemente a certeza. gente tem entrado aí com esse caminho, o nosso lema do me dê sua mão, né? Que é tudo. Então é importante que quando as nossas salas, em vários momentos, uma delas que é a nossa piloto, fica na igreja São Pedro Apóstolo, nas dependências da igreja, uma igreja católica. E você entra na sala ali, a reunião das pessoas, você tem todos as crenças, as histórias ali, tudo. Pô, a gente tem um dia que tá com o pessoal do espírita, o candomblé, aí tá os crentes aqui, que eu gosto muito de frequentar também, o pessoal do texto, católico ali. Em momento algum existe qualquer tipo de conflito. Ou desarmonia. Né? Porque lá, hoje a gente está falando das nossas experiências, né? E é muito importante deixar claro que aqui a gente está trazendo uma mensagem de muita alegria, de muita honra, né? Com certeza. E veio uma curiosidade, Cláudio, você já iniciou dizendo, né, desculpa, fugiu o nome. Menezes, peraí. Lica. Doutor Bezerra de Menezes. Sim. Gente, calma. Sim. Tio Teco. Isso é normal, porque a gente está na Nos correria. conta, é porque a gente sabe que ele deixou um legado muito bom Sim. em relação à questão espiritual, né? E como foi esse encontro com ele para você poder estar vivenciando isso na sua vida hoje? Eu acho que foi assim, foi muito natural. Quando a minha filha desencarnou, nós tivemos uma assistência de pessoas que já estavam dentro da doutrina, que nos levou para essa doutrina. Eu já vinha estudando já há muitos anos. Eu estudava toda a doutrina, os livros de estudo de Kardec, né? Mas eu não sabia o porquê que eu estudava. Eu estudava porque eu gostava, porque eu queria aprender, eu queria conhecer. E de repente aquilo serviu para me ter a compreensão e o entendimento do porquê de uma partida de um ente querido, o porquê de uma partida de alguém, não necessariamente do ente querido. E quando eu fui em busca da minha filha, eu comecei um trabalho no Centro Perseverança, que é um centro muito conhecido aqui em São Paulo, né? E lá eu encontrei pessoas com as mesmas dores, que não é nem diferente, nem menor nem maior, são dores, que cada um tem a sua. E ali eu me interessei, e o primeiro quadro que eu olhei na parede do centro era de uma pessoa de barba branca com o nome Dr. Bezerra. Eu falei, poxa vida, parece que eu me identifiquei com ele. E hoje eu tenho, meu escapulário aqui está ele de um lado e Cristo do outro. Então ele se tornou um patrono. Quando no trabalho que eu desenvolvemos, porque eu fiz um curso que se chamava ProBem, é um curso O pra ProBem é médico. o Rodrigo do Revista Reação, ele também fez o curso. A Simone fez o curso. E eu fiz do 4 ProBem. anos desse curso. 4 anos. Ele trabalha no Perseverança. E no final do curso, Ele conhecer. a turma nossa idealizamos, vamos fazer uma peça. E qual era a peça? A vida do Dr. Bezerra de Menezes. Quem é mais parecido com ele? Quem? O artista da região. Na época, vamos separar, na época ele teve que pintar de branco, né? Porque a barba era preta. Mas tudo bem, né? É aí que eu conheci, aí eu me interessei, estudei, li o livro, li a vida dele, e o texto era realmente a vida do Dr. Bezerra de Menezes. Tá gravado essa peça, eu tenho ela gravada, né? E ali eu passei a desenvolver um trabalho de tratamento das pessoas. Foi aí que nasceu a caravana, foi aí que nasceu a proposta de ajudar as pessoas. Eu tive uma ajuda, eu me recuperei, eu comecei a ter a superação da perda da minha filha, comecei com 0%, hoje eu estou com 200% de superação. Que bom.
Foi aí que me motivou a escrever o livro dela, que é um livro que foi intuído por ela para mim. Todas as páginas, tudo é da... Como é que ela chama mesmo? É Tatiane. Tati. É. Então, esse livro é O Amor que Transcende, Vida e Mensagem dela. Que lindo. Então, eu fui em busca dela e aonde ela estava. E dali a gente passou a ter uma comunicação e eu passei a sentir muito a presença dela. E a primeira coisa que ela falava para mim é: pai, precisamos ajudar outras famílias. De que forma? Escreve um livro. Um livro da nossa vida, um livro da sua superação, que eu tenho certeza que vai resgatar muitas famílias, muitas mães a princípio. E aí nasceu. Então, quer dizer, lá do início da peça, onde eu interpretei o Dr. Bezerra de Menezes, que eu posso dizer assim, eu fui um amador bom. Sim. Mas já faz tempo. Começou bem, né? Ele estava junto com você. Como você... essa questão da sua... perda? Pode falar assim? Perda né? é evolução, né? Popular. É o perda, né? Isso. Quando aconteceu, né, com a Tati, e quantos anos ela tinha? Ela tinha 20, ela partiu dia 20 de janeiro, ela ia fazer 21 anos em fevereiro, dia 24 de fevereiro. Quer dizer, ela partiu um mês antes dela completar 21, ela tinha 21, praticamente. Então, a separação dela foi uma coisa assim, que parecia que estava escrito. Sabe quando Era para acontecer, né, Cláudio? Era para acontecer. Até pelo fato do seguinte, eu tenho certeza que o que eu vou dar aqui de depoimento para as pessoas, muitas pessoas vão ficar alerta agora. 3 meses antes da partida dela, eu comecei a ter algumas visões em casa. Não eram boas visões, era como se fosse uma visão. Alguém vai partir. E eu comecei a ter... Um sinal? Mais ou menos um sinal. E eu comecei a ver vultos na minha casa. Não eram vultos luminosos, brancos, Era uma coisa... que chamava atenção. Mas até então eu não tinha nenhuma interpretação com relação a isso. Sim. Foi passando, ela foi tomando certas atitudes que ela não tomava normalmente. Ela começou a fazer visitação em pessoas que ela não tinha essa habitualidade de fazer, mas até então eu não tinha nenhuma interpretação disso. Sim. No dia da partida dela, um dia antes da partida dela, ela foi na festa de aniversário da empresa do namorado dela, que era uma farmácia, eles iam fazer uma confraternização, ela estava lá, foi, e ela era muito alegre, muito dançarina, ela gostava de axé, dançava, e naquele dia ela não dançou, ela ficou paradinha, conversando com a tia desse namorado. Qual era o assunto? Morte. Um dia antes da partida dela. E qual era o assunto mais? Morrer numa piscina. E ela desencarnou numa piscina. Então, tudo foi, de uma certa forma, não digo preparado, porque era a missão dela. E uma semana antes, ela iria para esse local que iria acontecer, e eu não deixei. Ela foi na semana seguinte, aí é onde a gente chama de moratória. Sim. A pessoa acaba tendo uma moratória, pode ser de um dia, um mês, um ano. O dela foi uma semana aí, né? De moratória, sim. E nesse prazo que teve, foi o prazo que ela visitou todas as amigas da faculdade. Consegui fazer uma despedida? Basicamente foi isso que aconteceu. Aí quando aconteceu da desencarne dela, ela saiu 9h30 da manhã de casa de uma sexta-feira. Eu dei um abraço, ela me abraçou e me agradeceu. Obrigado, pai. E até então eu não tinha entendido o porquê do obrigado, pai. Depois é que eu fui entender. Sim. Até então você achou que era só porque se liberou. E eu nunca tinha liberado, era para dormir fora de casa, ela ia passar um fim de semana. Ela chegou lá, 3h30 da tarde, ela desencarnou na piscina. Foi uma descarga elétrica que ela teve. As pessoas até me perguntam, mas não tem problema de você falar? Não, de jeito nenhum. Sim. É a missão dela, a forma que ela desencarnou. É a sua história, né, amigo? Sem dúvida. E eu estou aqui justamente para cumprir a minha missão. Exatamente. E ajudá-la a que ela continue cumprindo a missão dela lá, nos auxiliando aqui. É que as pessoas sempre querem uma justificativa para a morte. Sempre. Sempre temos que dar uma justificativa. Por quê? Mas por quê? Né? Então, mas tem que acontecer. A pergunta correta a gente já entendeu, né? Que não é o porquê. Para quê? Sempre. E se a gente falar o que a gente sente hoje sobre elas não estarem aqui, vão falar assim, esses pais são loucos. Não amavam. Não, a gente não é louco, a gente entendeu. Maurício, Lica, vocês gostariam de contar um pouquinho para a gente desse início também com a Gabi? Para a gente ter esse entendimento de vocês. E aí a gente porque tem bastante coisa para ele fazer. Vocês vão entender como que a gente se encontrou e como que elas se encontraram. Eu vou até me ajeitar aqui. Vai começar depois eu termino. Vou até me ajeitar aqui A Gabi, ela tinha 9 anos de idade, né? Ela desencarnou dia 31 de dezembro de 2016. Ela não tinha nada, uma criança normal, como qualquer uma outra. Ela não estava na fase de escola, né? Ela teve a meningite.
Então, na semana do Natal, ela só estava com uma simples sinusite, levamos para o hospital, o médico falou que era sinusite, voltamos para casa, trocou medicamento. Como ela tinha uma baixa imunidade, né? Porque é assim, Deus vai dando sinais e a gente não percebe. Então, a Gabriela teve, uns 2 anos antes que eu me internada com ela, uma semana, por conta de pneumonia. Parecia que era Deus falando, ei, vai chegar uma hora que vou pegar de volta, é minha filha, vocês vão me devolver ela. Aí passou 1 ano, ela caiu da escada numa altura bem grande, bem considerável, não aconteceu nada, só escoriações. E aí, no outro ano seguinte, ela teve a sinusite, né, que deu aí a meningite, e ela saiu de casa apagada já. Ela acordou, pediu para ele uma bolacha, o Pedialite, porque ela vinha apresentando, né, apresentou o vômito um dia antes, né, noite, dela desencarnar, e a febre, e ela sentou normal, falou para ele, papai, pega a bolacha para mim. Ele foi na cozinha, pegou a bolacha, quando ele deu para ela colocar na boca, ela já tombou, não falou mais nada. Então, assim, ela já saiu de casa em coma por ela mesma. Sim. Quando ela já chegou no hospital, ela já estava em coma, ela não tinha mais reação nenhuma. A gente, infelizmente, não conseguiu, né, se despedir dela, assim, como eu gostaria de despedir. Foram 2 dias e meio ali naquela UTI, sempre com notícias muito ruins. E eu ficava muito presa na matéria da Gabriela. Sim. Eu, como mãe, eu não aceitava, eu não me conformava, eu brigava com Deus, eu falava, como que você faz isso com a gente? Por que com a gente? Eu até pequei naquela época, porque eu falava assim, Deus, tem tanta gente lá fora fazendo maldade para os outros, tirando a vida dos outros, por que com a minha filha? Por que ela não pode sobreviver, né? Aí depois eu pedi perdão, falei, me perdoa, Senhor, eu não tenho direito, porque independente de qualquer coisa, todos são seus filhos. Sim. É o livre-arbítrio deles cometerem o ato que eles querem, né? Então, um dia antes, horas antes, vamos dizer assim, dela partir, foi uma coisa muito, muito que eu gravo na minha cabeça, eu falo, Deus me deu essa oportunidade de dar esse adeus para ela na mente. A gente dormiu de mão dadas, eu e ela, o Maurício estava numa outra poltrona atrás da gente, e eu vi uma luz muito branca abrir, e ela estava com o vestidinho, que ela deu entrada no hospital, cabelo amarradinho, toda saltitante, assim, ela olhava para trás, assim, para mim, abria aquele túnel, eu falava, volta, filha, volta, aí não é o seu lugar. No meu consciente, eu sabia que ela estava indo para algum lugar que não tinha volta, mas para mim era um sonho. Sim. E aí, a hora que ela sorriu, aí ela entrou nesse túnel, o túnel fechou, aí eu voltei, assim, já era de manhã, já era a troca de plantão. E aí, o tio dele chegou, insistiu muito pra gente ir embora, eu acredito que foi o melhor pra gente, porque eu acredito que eu não estaria preparada para ver aqueles aparelhos pararem, e a gente está ali, né? Então, foi tudo certinho, Deus fez tudo certinho, ele insistiu, a gente foi embora, ela desencarnou, aí a gente voltou para lá, enfim, é um momento que eu gostaria de apagar da minha mente, né? E eu sempre acreditei na vida após a vida, eu não acredito que existe morte. Eu sempre acreditei na vida após a vida, mesmo antes de acontecer isso comigo. Vida após a vida. Vida após a vida. Bacana, então, eu hein? sempre acreditei nisso. E aí, quando a Gabi partiu, eu fiquei procurando médium de psicografia, porque eu acreditava que existia isso, eu acreditava nisso. E aí, eu encontrei o médium, né? O primeiro médico que eu encontrei foi o médium Hamilton Júnior. Ele fazia psicografia à distância, então eu dormia, às vezes, ali com o celular na mão, esperando ele falar o nome dela, ele não falava, né? Então, eu participei de muitas reuniões, né, no início, e na primeira reunião, com 29 dias da Gabriela desencarnada, a gente encontrou o Cláudio. Aí começa... Aí começa a nossa história. Começa o pra quê? Pra quê? Eu falava que Foi ele bem era aí. um louco, porque fazia 29 dias que a Gabi tinha desencarnado. E ele lá falando da Tati, que a minha filha escreveu tantas cartas. Eu não quero mais, não preciso, já tô superada. Eu falei, esse homem é louco. Eu falei, ele é louco, eu tô quase... Eu morro, eu não sei, eu preciso aprender a lidar com isso, senão ele é doido. A gente quer cartões Quantos da anos vida. você já tinha, quando você os conheceu, a Tati tinha ido embora quantos anos? 12, 13 anos. Eles estavam com 1 mês e você já estava com 12 anos de bagagem. Já. Isso. E aí a gente conheceu ele, pegamos o contato, achei muito bonita a palestra dele, me fortaleceu, fora o médium que estava lá, que era o Fernando Bem também, que deu uma palestra maravilhosa, era do Fernando Bem que a gente Foi do estava, Fernando. né? Só que assim, naquele dia, gente, eu não recebi a psicografia da minha filha. Só que aconteceu algo tão surreal que me fez virar a chave e falar, é isso. No dia seguinte, a minha sogra mandou uma foto pra gente, mandou uma foto pra mim, pra ver lá da reunião que a gente estava. Eu falei, gente, deixa eu ver, tinha uma multidão de gente. Acho que devia ter mais de 1.000 pessoas aquele dia, né? Quando eu abri a foto, eu falei, nossa, a gente tá aqui. Quando eu abri essa foto, a Gabriela estava na foto. Nossa. A minha filha estava na foto. E foi mais de uma foto. Uma foto ela estava no meu ombro, uma foto mais para trás. Depois a gente até disponibiliza para vocês mostrarem. Caramba! Numa outra foto, ela estava no ombro do pai dele, que é falecido há mais de 30 anos, né? Então, assim, eu não precisava da psicografia. Ali eu entendi, eu falei, ela vive. Você conseguiu identificar isso a partir da foto?
A partir Foi da muito foto. rápido. E foi engraçado que Ela tinha 29 dias. eu estava sentado, então onde a gente ia... Tinha ela- sentimento, assim, nesse dia? Você sentiu alguma coisa o tempo diferente? todo a gente Sentimos. sente. O Muita tempo todo, porque foi energia, assim, o eu braço tava- doía, né? Eu tava sentado Que e eu assim... Eu que tava, dor maravilhosa, né? eu até me chamei de louco, né? Porque eu tava sentado e minha perna aqui começou a doer. E ela era magrinha. Aí quando ela tava no meu colo, eu falava, vai pro colo da sua mãe, seus ossinhos estão me machucando. E eu senti essa dor na perna. Eu já tava numa emoção grande de ver o que eu tava vendo, uma coisa a gente chama de um fenômeno surreal. Surreal, porque né? é demais. Tanto o Hamilton quanto o Fernando Ben são pessoas assim que vocês têm que ter o prazer de conhecer. Tem que ter. O Uma trabalho honra pra deles nós isso, é né? fantástico. E eu peguei na minha cabeça, eu dei risada sozinho e fiz assim, ó, filha, vai pro colo da sua mãe, tá dando minha perna. E dei risada e falei, eu tô louco. Que sensação Né? maravilhosa, cara. Nisso, e ela tava assim, normal, sentada. E ela pegou, ela começou a mexer o braço, assim, eu falei, o que foi? Ela falou, do Doía. nada, começou uma dor aqui no meu ombro. Acabou a reunião, nós fomos embora. Eu falei, e a dor? Ela falou, passou. Chegamos em casa, o nosso cachorro Ariel, que é o da Gabi, ele tava assim, a gente tava com medo que ia perder ele, que ele tava Ele murcho. estava muito triste. Nós chegamos em casa, o cachorro começou a correr, como se estivesse correndo atrás dela dentro da casa, pular, recuperou A o sensação é cachorro. que ela tinha ido embora com a Mas, a gente. gente falou, a né? Gabriela tá aqui, ó, tu fala, eu tô todo Eu tô. arrepiado. É. E aí foi onde começou todo o trabalho. E como Cláudio, eu há um ano antes, né, da partida, eu que ia pra escola, levava, eu que buscava, que ela trabalhava longe, eu que ia pra médica, eu fazia tudo sozinho, eu era muito grudado, eu e a Gabi. Aí eu parava com o carro assim na porta da escola e ia uma rampa. Aí eu deixava ela sempre por último, que era pra mim chegar, não pegar fila, ela já pega, já entra, acabou. E eu ficava olhando, eu via ela me dando tchau assim, ó, e eu ficava olhando, eu falei, meu Deus, aí eu chacoalhava a cabeça, não posso pensar nisso. E eu já tava sentindo que O tchau ali, né? o tchau Despedida. dela, um ano antes. Aí até aconteceu um fato, a gente saía da escola, ia na padaria escondido dela pra comer, né? Aí, Estragava ela antes da ela. janta, né? Aí uma ocasião, mais próximo já da data da partida, já estava quase no fim do ano, aí a gente tava lá tomando um lanche e tal, aí entrou um rapaz, eu moro há 45 anos ali, então eu conheço tudo, todo mundo. Entrou um mendigo, né, moreno, que eu nunca vi, cabelo bem grande, tipo Rastafari, com roupa de mendigo. Tava cheia a padaria. E ele veio na minha direção, eu peguei e falei, filha, vem pra cá. É automático, Sim, nosso, é defesa, automático. defesa, normal. Aí ele veio na gente, falou, dá alguma coisinha pra mim comer? E eu falei, cara, não tenho nada, desculpa. E segurei a Gabriela. Mas eu falei, e ele tava aqui por trás pra mim, ele tinha ido pra dentro. Não, mas ele tava voltando. Aí a Gabriela me cutucou e falou, papai, por que você não deu? Eu falei, filha, a gente não conhece, né? Eu falei, você não sabe se é Jesus se apresentando? Ela falou, né? Ela falou. No que ela falou isso, me deu um negócio na cabeça, eu fui pra chamar o homem. Na hora que eu virei, eu não vi, saí correndo, o homem tinha sumido. Ela era diferente. Ela era muito diferente. Ela tinha 9 anos, mas parecia que ela tinha mais. E tudo Interessante. dela era eternizado. Ela, Tudo, é. mamãe te ama até o pé do papai do céu, papai te ama até o papai do céu. Era tudo muito eternizado. Eu tenho uma tatuagem aqui que eu vou mostrar pra vocês. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. É um cartão que ela me escreveu, uns 2 anos antes dela partir. E a vida da gente é tão corrida que a gente não olha os sinais. E aí, quando as coisas acontecem, aí depois você fala, putz, isso era um sinal e eu não vi. E nesse cartão ela fala assim, mamãe, obrigada por tudo que você fez. Te amo. Então, se eu tivesse Já era, reparado, né? Ela nem tinha eu tinha feito. falado, É, já filha, era, mas não. por que fez, né? Eu faço, eu tô aqui. Então, isso calhou de eu encontrar depois de 2 anos. E a gente fuçando nas coisas dela, Ela sempre deixa. encontramos também, tem uma tatuagem, né, aqui nas costas, que tinha, no final de ano, ela fez um bilhetinho, pôs toda a família, os cachorros, minha mãe, minha irmã, minha outra filha, meu filho, os cachorros, tudo. Ela, todo mundo de preto. Sim. Ela só com vestidinho azul no meio, uns pontinhos assim subindo, uma camisetinha voando, escrito Ano Novo, e ali ela mandava uma mensagem que eu tinha que continuar cuidando da família. E ela desencarnou no Ano Novo. Então foi uma coisa assim também. Tem muita coisa. Olha que interessante, né? Quando vocês falaram até de sinal, trazer um pouco para nós também, os sinais, né? Que é o que a gente vem, é o que a gente fala para as pessoas que estão passando por dificuldades de depressão, de ansiedade, de pânico. Essas pessoas também dão sinais. Essas pessoas é muito importante a gente aproveitar essa maravilha que está acontecendo hoje para dizer você que está aí assistindo a gente, você que não passa por essa dificuldade, você que tem possibilidades de, sabe, multiplique essa mensagem, perceba as pessoas ao seu redor, sinta ali através de um olhar, através de um oi, através de um me dê sua mão, através de um abraço, sabe, percebam os sinais que a vida dá para vocês aí, sejam pessoas que possam ajudar pessoas, né?
Olha o presente que a gente está recebendo aqui. Eu vou Fica fazer a dica. eu vou completar. Sim. O Cláudio vai falar sobre sobre a depressão, né? Alguma coisa sobre isso. Nessa reunião que a Ali falou, naquele dia eu falei assim, a partir de não sei como, eu fiz bem assim, não dá para chegar perto daquele cara, que era o médium. Mas a partir de hoje eu vou fazer esse trabalho crescer aqui em São Paulo, porque não tinha. Eles não gostam que fala isso, né? Mas eu também não vou... Eles, assim, são... Se vocês conhecerem o trabalho do Hamilton Júnior, Fernando Beng, são dois seres, assim... Totalmente, assim, de pessoas que vocês já conheceram desse meio, né? E eles são espetaculares. E aí, a partir dali, sabe? Foi assim, deu a união nossa. Com 3 meses, nós já estávamos envolvidos com a caravana. Com alguns meses depois, a Gabriela já veio com contato para a gente criar o estudo. Antes disso, faz o adendo. A gente participando dessas reuniões de psicografia, aí o Cláudio, a gente foi em algumas viagens, né, Cláudio? O Cláudio, ele foi uma pessoa muito importante na vida da gente. Ele que tirou a gente Hoje, do buraco. o Cláudio é a nossa família. A gente fala de família consanguínea. Já vai entrar Ele não... Vai caber mais um aí. A gente fala muito de, né, a família consanguínea, mas às vezes você encontra verdade, lá fora. Então, gente, ele foi o nosso encontro. A gente se porque considera irmão, eu e ele que nem irmão. o Cláudio, ele chegou na nossa vida no momento certo, na hora certa. Né? Então, assim, ele agregou, ele fez a gente compreender, ele fez a gente estudar, ele fez a gente entender. Ele falava de uma forma tão leviana que aquilo te acalmava. E no momento que você passa pelo luto, porque é o que eu falo, o luto, ele não tem prazo de validade. Luto é todos os dias, a gente tem que lutar, é luta diária, não tem prazo, pode durar, nossa, a vida inteira. Mas a gente tem que trabalhar isso na cabeça da gente, senão a gente enlouquece, a gente fica depressivo, que foi o que aconteceu comigo, depois a gente fala sobre esses fatos. Então, assim, o Cláudio, ele foi muito importante. Quando a gente está passando por essa situação, é muito importante a gente ter um ombro amigo, alguém que te escute, porque a maioria, no nosso caso, a gente tinha muitas pessoas ao nosso redor, mas sumiu todo mundo. No momento que você mais precisa, assim, a casa tá vazia, sabe? É muito que a gente difícil. tinha que largar isso de lado, já foi. Vamos continuar. E não era assim. E o mais interessante disso tudo é que nesse trabalho, quando a gente concretizou que a gente estava no caminho certo, a Gabi escreveu uma carta no Dia das Crianças, né? Foi a primeira carta dela por um dos médios, assim. Eu já tinha recebido por outros médios, mas por esse médio específico, que foi o Hamilton. Foi no primeiro Dia das Crianças sem ela. E aí, nessa carta, no finalzinho, é bem típico dela, né? A Tati mandou ela dar um recado por Cláudio, um recado bem particular, né? E, assim, a gente sabia que elas estavam no plano espiritual, mas não que as duas estavam tão juntinhas. Aí, no final da carta da Gabi, ela fala, mãe, esqueci, preciso dar um recado da Tati pro Cláudio. Aí nisso eu gritei, né? O Cláudio se emocionou. Eu falei, meu Deus. Aí ela passou o recado da Tati pro Cláudio, tipo assim, peraí, eu não posso esquecer, antes de eu ir embora, deixa eu dar o recado. Então a gente entendeu que assim como a gente estava ligado aqui, elas estavam ligadas lá. E aí as duas se uniram numa força maior, né? E as duas são as mentoras do trabalho do Sei Gabriela Duarte. É importante esse detalhe, né? Cara, é uma riqueza aqui de informação que a gente está aqui viajando, né? A questão das cartas, né, de fotografia. O pessoal que está assistindo não tem o conhecimento, muitos não tem, outros, muitos têm também, né? Acho que vale a pena dar uma oportunidade para você conhecer um pouco mais. Dá uma pena você se deixar... sabe, humanismo, uma coisa de espiritualidade, espiritualismo, né? Entender com bons olhos, né? Quebrar preconceito. Tirar os estigmas, né? O preconceito, mas o que é isso, cara? Sabe? É aquela coisa da individualidade. Né? Você tem seus direitos, seus deveres, você pode tudo. Nem tudo lhe é lícito, mas nem tudo também te convém. Então, você pode ter a possibilidade de escutar um pouco mais, abrir, sabe, você que está aí com as dificuldades, olha quanto exemplo de superação, olha você que teve as suas perdas recentes, ou aquelas que não passam, procura uma orientação, sabe? Então, a gente percebe que muitas pessoas que entram em depressão é por conta do luto, seja filho, seja pai, seja mãe, não tem... É por conta do luto. Mas pode até dizer que tem luto financeiro. Tem. Luto emocional. Luto por um romance. Tudo é um luto, né? A perda torna a perder, né, cara? A gente, quando a gente começou correndo atrás desses... Pra tentar se recuperar, ele ajudando, tudo, né? Muito. Então, assim, a gente recebeu essas cartas, mais do que comprovado que a vida
não acabou aqui. Aliás, na verdade, a vida não é aqui, é lá. Aí ela só voltou, né? E a gente se empenhou em entrar nisso, veio nós fomos para Salto de Pirapora, né? Foi. Onde a gente conheceu pessoalmente o médium Hamilton Júnior, que também foi uma coisa surreal pra gente, que a gente já estava indo embora, ele nunca viu a gente na vida, veio lá já falando meu nome, o nome dela, o nome da Gabi, e a gente já apagando, já dando aquele apagão. É assim, ó, quem não participou ainda, desculpa, Sim. meu amor, quem não participou ainda dessas reuniões e queira participar, procure a gente. Tá aí o nosso, vai Tem estar o um nosso contato, telefone. né, Chitão? Aí tem o telefone, Procura. tem as redes sociais. Isso. E assim também, procura a gente no GapDep também, Sim. pelo nosso site, www.gapdep.com.br, que vamos falar deles lá também. Eles vão ser nossos participantes. Vocês vão participar do nosso trabalho, vão estar ali com a gente, Tá o que a tudo gente puder. interligado, né? Tá. A questão de você falar do luto, ela é primordial. Eu perdi meu pai faz 5 anos. E no dia que meu pai faleceu, eu não chorei. Pelo contrário, eu cheguei lá nele e falei assim, pai, chegou essa hora, cara. Tá tudo certo aqui. Vai ficar tudo bem. Porque meu pai odiava chorar. A gente ia no velório, ele falava, pra que chorar? Só tem matéria aí, já foi, a pessoa já não tá. Se você fizer isso, meu pai falava, não chora. No entanto, no velório, escutava uma piada, ria. Foi aquela coisa assim, diferente. Porque era o que ele queria e era o que ele era. E aí eu me recordo que, assim, ele tava já no final, que ele tava em coma. Não é em coma, né? Ele já tava, quando eu cheguei no hospital, ele tava com a pressão dele 5/6 e o batimento 30. E ele tinha uma música que ele gostava muito, que era um rock. E ele tinha pedido pra mim baixar essa música. E eu ia, mas não deu tempo dele ouvir. Mas aí eu peguei e coloquei a música no ouvido dele. O batimento dele foi a 70. E aconteceu uma coisa muito semelhante como aconteceu com vocês. Eu conversei com ele, me despedi, falei assim, pai, eu vou ficar bem, vai ficar tudo certo, vai descansar que a gente, tá tudo bem. Eu só falei isso, sabe? Com dor no coração, eu não chorei, né? E aí ficou muito tempo, isso foi 11 horas, meu pai veio falecer 8 horas da noite. Só que aí eu fiquei até esse horário, eu tive umas 7:45, eu fiquei no hospital. Aí a gente tava com fome, eu falei assim, vou pra casa, que morava perto do hospital, vou pra casa comer. Quando eu entrei em casa, meu pai morreu. Eu fui tempo de abrir a porta É uma e, despedida, né? E aí foi aquela né? emoção. E aí essa questão, eu não chorei, teve cremação, tudo. E aí eu vim entrar no luto e na depressão uns 3 meses depois, que caiu a ficha. E aí foi prolongado, né? E eu não tive entendimento. E olha aqui, muito tempo de conhecimento de estudo do budismo. Não tem. Você tem tanto entendimento, fala assim, sobre a questão da morte, você entendi. Só que quando você vive na pele. Mas o problema é a saudade, né? Quando acontece com você. É muito importante todo esse contexto, né, que a gente está vendo. É muito interessante todo esse assunto que a gente está explanando. Você pode mostrar a camiseta da Gabi? Posso. Quer mostrar a tatuagem também? Quero. Faço questão. Ô, Chitão, como é que ela mostra aqui, ó? Deixa eu mostrar a tatuagem. Nosso diretor. Eu tenho um prazer, essa tatuagem. Olha, essa tatuagem. Aqui é o braço de homenagem, né? Então tem. Tudo repetido. Por onde quer que eu vá, vou te levar para Legal, sempre. legal. Aí a frase dela que ama até o Papai do Céu foi essa daqui, ó. Ela fala, mamãe, obrigada por tudo que você fez, com todo amor e dedicação. Com carinho. Aí a cartinha cheia de brilhinho, né? Que a Gabriela é toda cheia dos brilhos. E aí ela colocou Gabriela. Ai, então, que lindo. essa parte me pegou, que eu fiz, né? Se naquele momento eu tivesse prestado assim, eu tinha questionado. E nós achamos uma recente também pra mim, falando a mesma também coisa. achamos Obrigado no Dia por dos Pais. Então, assim, Ainda vai encontrar muita coisa. isso vai. encontramos Parece que vai muita coisa. Vai no Muito. decorrer. Deixa eu mostrar a foto dela. Ai, me mostra minha princesa. Ai, que linda. A mais linda do meu mundo. Hoje ela tá mocinha, né? Porque assim, no plano espiritual, a gente idealiza, a gente tem uma ideia, né? Eu não imagino a Gabi grande, né? Não imagino a Tem Gabi. que tentar se conformar. Quantos com anos isso. faz que ela faleceu? Vai fazer 6 anos 6 esse ano. anos. É assim, no plano espiritual ela tem 15 anos. Uma coisa que eu e o Maurício faz sempre, desde quando a Gabi partiu, a gente comemora todos os aniversários dela. Aí as pessoas falam, vocês são loucos. Tem gente que da família Uma das fala, coisas que deixa chama a gente ela de louco, descansar. Deixa eu te fazer uma pergunta nesse momento. Todo aniversário vocês fazem uma festinha. Festa. Uma festinha. Isso que vocês estão fazendo, eu vou falar totalmente leigo do assunto. Isso é bom pra quem tá lá? Ou essa questão que a gente já escutou falar? Deixa ela tô segurando, tô Não prendendo, existe né? isso. Tô te falando uma coisa que eu já ouvi muitas vezes. Nós né? também, nós também ouvimos bastante. pô, Existem interpretações. Quando você desencarna, evidentemente você pode ir para diversos lugares no plano espiritual.
você pode ser socorrido a um pronto-socorro, a um hospital, você pode passar o seu estágio no umbral. Tudo é dependendo de como você viveu o seu momento encarnado, né? Como é que você se desenvolveu, como é que foi a sua crença, como é que foi o seu amor, como é que foi a sua doação, ou como é que foi a sua ruindade, as suas atitudes, ações. Tudo isso repercute no seu interior, que a gente chama de perispírito. Está tudo alocado, tudo alojado no perispírito. Quando você desencarna, evidentemente você é um momento de transparecer a sua vida encarnado para a sua vida desencarnado. E, evidentemente, a espiritualidade, para quem assistiu já a vários filmes, né? É o estado de consciência. Né? Estado de consciência. Você é adormecido até o ponto de você voltar a ter a compreensão. Quando você volta a ter a compreensão, evidentemente, a primeira coisa que você pensa quando você está no plano espiritual, eu estou falando, é como se eu estivesse lá. Sim. Mas é uma vivência. A gente pensa naqueles que nós deixamos. Só que aqueles que nós deixamos, se está depressivo, chorando, se está com desgosto, se está com mágoa e tudo mais, tudo isso reflete neles. E há um sofrimento. É que é tudo energia, né? Perfeitamente. Então, tudo que você faz de bem, de bom, você transmite para eles. Então, ter a lembrança deles, no sentido de aquela comidinha carinho, que ela gostava, aquela roupinha separada, aquela foto que você não vai pôr na gaveta, que você vai expor, você vai guardar. Todo esse carinho, esse amor, a dedicação. Estar sendo lembrado é bom, então. Sempre. Perfeitamente. Estar sendo a lembrança que é positivo. Se a lembrança for de uma forma positiva, evidentemente, ela vai estar recebendo. É mais ou menos assim. Você tem um filho, você não vai dar ao invés de você dar um peixe para o seu filho, você vai dar uma pedra para ele? Não, você vai dar um peixe. Bíblico, né? Justamente. Então, você tem que transparecer esse amor para eles, para que eles se sintam acolhidos e possa dar sequência na evolução deles. Isso faz bem para vocês? Muito. Ótimo. Pronto. E para ela também. E assim, a gente já... Ela relata em carta pra gente. Ela fala. Nós fizemos de 15 anos, dancei com as amiguinhas dela, me coloquei um terno. Que legal. Estou dançando no aniversário de 15 anos das amigas. Todos, inclusive sábados a gente tem um, né? A gente não deixou de fazer nada do que a Gabriela gosta, porque é aquilo que eu falei pra vocês. Ela vive, então se ela vive, ela não vive fisicamente. Sim. A matéria dela não tá aqui pra gente. Mas é uma coisa muito Mas é muito surreal. É surreal, né? É surreal. E quando a gente faz algo que a gente sabe que ela sempre gostou, que eu não falo, igual eu falo, eu não perdi a minha filha, né? Eu devolvi. Deus me emprestou ela durante os 9 anos. Momentâneo, que logo estaremos juntos. Um dia estaremos todos juntos. Isso é muito bacana de ouvir, né? Que a gente consegue. Eu tive algumas coisas também bem sérias, família, um irmão, quando você falou de todos os dias, ele morreu em 89, de uma forma brava, assim, terrível. E terrível para quem? Não, o ato, né? Não, mas a forma assim, que ele foi essa é uma questão que é importante se relatar, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas ele foi atropelado, foi destroçado. Não, mas ele morreu dormindo. Não, mas ele morreu com aquela doença, câncer que avassalou o corpo físico. Não, mas ele morreu de tédio, ele morreu tirou a depressão, tirou a própria vida. Tudo na nossa existência física faz parte do nosso processo evolutivo. A forma que nós desencarnamos é a forma que nós escolhemos a desencarnar. Quando a gente tem um parente próximo que toma uma atitude, desencarna, ou por um acidente, ou ele tira a própria vida de alguma forma, ou alguém tirou a vida dele, através de um homicídio, alguma coisa assim, evidentemente a primeira coisa que você pensa é questionar aquela situação e acusar. Porque nós temos a vítima e o acusador, né? O algoz, certo? Então, só que nesse caso, o algoz de hoje, ele pode ter sido a vítima de ontem. Sim. Nós não temos essa compreensão. Na verdade, quando isso aconteceu, em 89, meu irmão, com 16 anos, teve problemas com droga, né? E foi uma história toda, e ele acabou indo com 16 anos. E eu lutei muito pela recuperação dele, também falando. Meu irmão foi assassinado, foi torturado, foi destruído por causa dessa situação. Porque eu não te falei da morte trágica, sim, né? Porque o local que a gente foi tinha os pedaços dele. Então, assim, para nós todos foi extremamente chocante, né? É chocante. Para nós é chocante. E ele foi uma história toda. Depois Ninguém quer uns 15 livros, dessa, né? E quando eu falo que foi mesmo, e eu tenho, na primeira coisa que eu fiz logo que aconteceu, queria justiça. Queria ir atrás, eu quase morri nesse momento, mas tudo bem, tem outra história, outro livro, outra coisa. E eu fui buscar ajuda de perseverança. E fui buscar a psicografia dele.
E as mensagens que ele traz, às vezes, é uma mensagem reconfortante. É muito emocionante, né? Sem dúvida, sem dúvida. Pode falar. Eu ia falar, aproveitar esse gancho sobre as questões da morte. E como a gente está no Setembro Amarelo, a gente está falando justamente sobre a prevenção do suicídio, né? Como é visto na espiritualidade, é a questão de quem tira a própria vida. Você começou a falar sobre isso, né? Foi bem bacana. Isso mesmo. Você quer falar, mal? Fica à Pode vontade. falar, você aproveita e faz a leitura de uma carta para eles sobre o Só suicídio. para completar, quando eu fui buscar a psicografia, ele falou que a roupa suja estava sendo lavada e de tratamento, então para mim foi um alívio. Provavelmente um resgate de alguns débitos. Estava sendo coarada ao sol da Ali foram os dois resgatados, você e seu irmão. E foi isso mesmo. Até o cheiro do dia nunca mais esqueço. É isso mesmo. De estar ali perto, né? Então foi essa, quando eu te falei da dificuldade, carreguei durante um bom tempo, né? E hoje eu tenho totalmente... A doutrina, né? A doutrina espírita, a doutrina kardecista, quando a gente fala doutrina espírita, a gente aloja sempre ao kardecismo, que é o estudo, que é o que realmente nos prepara, nos ensina e nos dá a condição para a gente ter uma interpretação da vida encarnada e da vida espiritual. Evidentemente que tem vários segmentos da doutrina espírita, né? Então você tem os centros, né? Tem a Umbanda, Quimbanda, Candomblé e o próprio kardecismo, que é o estudo. Quando a minha filha desencarnou, eu estava frequentando um centro de Umbanda. Com ela gostava, ela era pequenininha, desde os 5 anos de idade. O dia que ela desencarnou, foi num período como é que eu posso dizer, o centro estava em recesso. Então, eles entram em recesso em dezembro e só retornam em fevereiro. E minha filha desencarnou dia 20 de janeiro. E eu estava desesperado, porque eu queria ir lá, eu queria tomar informação, eu queria saber. E quando voltou o centro, eu fui conversar. E ali eles, evidentemente, me confortaram e chegaram para mim e disseram o seguinte: você quer saber dela? Você quer procurar aí notícia? Vai para o estudo, estude. Vai para o kardecismo. Lá que você vai ter a compreensão, lá que você vai ter a busca dela. E foi aí que eu fui nesse sentido de buscar. Cláudio, a pergunta, né, que acho que é bem sugestiva, né, sobre o suicídio. Eu queria muito também, porque o tempo tá voando, né? Já? Já tá voando. Eu quero muito, cara. A gente tem 1 milhão de coisas que eu quero. Eu queria muito ver, né? Acho que a questão quando a gente começou a falar do suicídio e a história que não é totalmente assim, acho que é um tema extremamente importante, né? Pra gente conversar. Porque o pessoal que entrar na nossa página lá tem postagens de depoimentos de mães que os filhos se suicidaram e cartas lá relatando. Ótimo. Você tem lá no seu Instagram, no YouTube, tem. Tá. Vamos fazer um link com o meu site? Vamos. Falar de vocês lá? Pode ser. Pra quem entrar no nosso site também poder acessar vocês. Vamos Tranquilão. conversar. A gente pede pros técnicos aí, gostam da vida, fazer vilão, esses caras sabem, né? Conta pra nós então um pouco da questão da carta. Vou fazer o livro. Sim. O livro da Tati. Sim, o livro dela. Pode escolher. Mostrar aqui o livro da Tati. É um livro, apesar de ele ter um volume assim, mais ou menos 191 folhas, mas ele é muito rápido a leitura. É dinâmico, porque tem fotos que contam a história. É desde a história dela, rapidamente quando ela nasceu, até os... Por isso que essa fase das fotos dela são as 4 fases da vida dela, até o período do desencarne, né? Então, Posso falar aqui? Posso ler aqui? Pode, cair aonde? Hoje os amo cada vez mais pelas formas com que seguraram esta barra toda. Sim. A gente está falando aqui, né? Exatamente. Obrigado. Né? Exatamente. Sim. Perfeito. Você vê que lindo, né? E esse livro é um livro que a gente vai batalhar para a gente publicar. Vamos buscar patrocínio. Eu cheguei a editar pelo menos uns 250 livros particular, né? Eu patrocinei e tal, e esses livros eles eram doados. Eu fazia palestra no centro, levava e lá bacana. Eu direcionava para casa, né? Muito legal. E as pessoas adquiriram. Tem livro da Tati, esse livro da Tati está na Itália, está no Japão, está nos Estados Unidos. Foi para vários países que as pessoas compravam e mandavam para os seus parentes, né? Que era de superação. Vamos botar um objetivo. Porque é um livro de superação ele, né? Isso para nós é uma brincadeira assim, não, olha só a honra que o meu livrinho está aqui. Que coisa linda, né? Foram 3 meses. 3 meses eu escrevi, sempre à noite, de madrugada. Tudo por inspiração dela. Tem até uma mensagem psicografada dela, que eu pus, tem um poema que eu escrevi, que ela mandou para mim. E ela me intuiu e eu ia escrever no poema. Você não tem noção que eu estou sentindo com esse livro na mão, cara. Ele te ajuda. De estar tá segurando esse livro, você não tem noção. Cara. Ele resgatou, esse livro resgatou. É um livro do além. Olha só isso.
É muito gostoso. Nossa, a gente vai... Tem uma mensagem atrás, na capa atrás, fala da imortalidade. Você quer que eu leia? Deixa eu ler, sim. Aproveita e Você fala. consegue? Cadê o óculos? Você não dá, vamos pro autor. Esse do Fiz óculos. um detalhe para que você faça as honras. Eu quero que você fale um pouquinho da carta. Vamos você falar. veio Vamos falar. falar. A gente aproveitar. Sim. Temos... Muita coisa. Tem muita coisa em pouco tempo. Não, teremos outras Não, oportunidades. teremos Vamos outro. ver, Vamos fazer um né? cronograma aqui. O Washington já vamos botar aqui no O cronograma. suicídio ele é uma característica pessoal, evidente. As pessoas podem ser induzidas ao suicídio através de uma obsessão ou através de perdas ou de coisas que você não conquista. Perda sentimental, perda financeira, perda de um ente querido. Então, tudo isso leva a uma depressão. E a depressão, na realidade, ela é uma doença que ela se torna incurável se você não tratar do início. E ela pode chegar à loucura. E a loucura, a partir daí, já entra no processo do suicídio. Sim. A pessoa pode, de várias formas, tirar a sua existência. Conhecereis a verdade vos libertará. Perfeitamente. Essa frase, né? Sim. Que a gente leva no nosso livro, no Sim, começo eu dele. li, né? bem no Eu comecinho. acho que isso é uma coisa tão importante, né? Sim, Quando- muito, muito. Quando você falou de loucura e tal, Uhum. né? A gente está conversando sobre Sim. essas coisas. Quem está assistindo também, conhecereis a verdade vos libertará. Porque, como você falou, veio aqui essa possibilidade Mas de é que falar está a sobre isso. verdade, é a leitura. A verdade é você ter o conhecimento através dos livros de ensinamentos. Então, a É um estudo codificação mesmo, de né? Kardec, ela nos dá essa possibilidade de conhecer a vida encarnada e a vida espiritual. O livro segundo Evangelho segundo o Espiritismo, o livro dos Espíritas são livros que eu indico muito, livro de cabeceira, que você tem que ter. Estuda, aprenda, evolua, desenvolva. Tanto para a família, como para as crianças aprenderem e desenvolver. E isso vai evitar muitos problemas futuros. E esse problema do suicídio, ele vem realmente dessa fase, quando você não tem entendimento, não tem a compreensão, você não conhece da vida espiritual, você não conhece da sua existência, e você acha que morreu, acabou, então eu vou tirar para aliviar as dores. Eu acho muito importante, né? Eu tô assim, impactadíssimo, né? E tudo que você trouxe de relato, cara, é tanta coisa que a gente tem que usar no nosso dia a dia, tem que fazer. Quando você falou de uma carta da mãe que você vai fazer, eu acho que vamos querer... Vou ler agora, vou ler agora, rapidinho. Cara, essa... Isso daí prova que assim, a visão do suicídio na visão espírita é Vamos fazer um programa sobre isso? Vamos Vamos desencarne tentar... normal como os Vamos outros. fazer uma- É vamos uma fazer- escolha sim. também. Vai Vamos dar fazer um muito. programa Se sobre esse matou, assunto. é pecador, não é assim. Vamos fazer um programa sobre esse assunto. Essa Vamos mãe preparar? que mandou para mim, ela faz parte do nosso trabalho. Ela frequenta, já trabalhou. Uma mãe resgatada, Uma mãe né? resgatada. Ela estava mãe no fundo do resgatada. Mãe poço. resgatada é o que aconteceu com vocês. Exatamente. Ela É, estava bem resgatou. no fundo. Ela chegou naquela tristeza profunda, né? Não se conformando, como ainda também não se conforma, mas Ainda está tá no tendo processo. mais Ainda tem, entendimento, né? E hoje Mas ela a gente consegue fala falar. que com esse alento que ela recebe, com essas conversas, porque é muito importante a pessoa quando está em depressão, ela precisa conversar. Precisa. Né? Eu costumo dizer por experiência própria, a gente precisa entender a espiritualidade, precisa, mas a gente também precisa de ajuda profissional. Sim. A gente precisa estar Sem em dúvida. contato com pessoas que dúvida. passam pelo mesmo que a gente, Que te dê a sua porque mão, né? a depressão é silenciosa e ela mata. Então Sim. é importante deixar isso adentro. E o ruim, em certas ocasiões, é quando a mãe não tem essa compreensão e ela sofre por isso, emana esse sentimento para o seu ente querido. Foi aquela história que eu te falei agora de quando tem a sensação, né? Quando Perfeitamente. vocês é alegria, Isso. bacana, né? Sim. Quando tiver festa, você me chama que eu vou também, viu? Ah, mas vai. Mas tem uma característica dos jovens que desencarnam. A minha filha, uma vez, ela mandou uma mensagem, uma das mensagens dela, que ela fala muito da bateria. Ela fala muito do jovem, que ele chega lá com a bateria muito carregada. Então, esse jovem, quando ele chega lá, às vezes, muitas coisas que aqui acontecem não chegam. Essa menina, essa jovem, a Marcela... Aí eu falei que eu não ia falar o nome dela, né? Mas eu Desculpa. acredito que Não, parece que é bonito. não tem Apesar de que a problema. mãe, ela liberou. Não tem problema Semana que você nenhum. ia falar, achei que era bem Sim. bacana. Mas né? pode falar, não tem. é que ela também faz parte, né, do nosso Sim, grupo, também a mãe. A Sabe. filha ela. faz parte do trabalho Faz. espiritual com as Ah, nossas tá. filhas, então... Sim. Então ela traz a seguinte mensagem para a família, para a mãe, né? Mãe, a saudade é tanta que não sei como começar essa cartinha. Foi a primeira carta que ela recebeu depois do desencarne da filha, tá? Mãe, como vai o Lucas, o pai e a avó Ive? Traz os nomes dos seus entes queridos. Como é que está todo mundo, minha mãe? Eu sei que deixei saudades, muitas saudades.
Ah, mãe, se eu tivesse percebido o quanto eu era amada, eu não tinha feito o que eu fiz. Mãe, é que na hora eu não pude enxergar nada, somente uma escuridão por causa daquela infeliz depressão que me tirou a vida. O próprio Espírito, ela tem essa consciência. Sim. Ah, mãe, pudesse minha mãe, eu voltaria atrás e te abraçaria mais vezes, abriria mais meu coração contigo. Mãe, mas eu não posso voltar, então me perdoa, por favor. Eu sei que fiz uma besteira e apaguei do teu rosto aquele sorriso e aquela paz que tu tinhas. Mas para mim também foi difícil, minha mãe. Foi muito difícil. Graças a Deus e às preces da avó, pude receber consolo e a ajuda da avó que me amparou, e a ajuda do vô que me amparou aqui do outro lado e que me ajuda a escrever nesse momento. Minha mãe, agora chego ao fim dessa cartinha pedindo que tenha paz no seu coração, para que eu tenha paz também, a paz que tanto preciso para evoluir, a paz que tanto preciso nesse outro plano. A tua filha continua com aquele sorriso, com aqueles cachos no cabelo. Não sei se ela tinha cachos. Ele fala. Aí é uma parte que o Hamilton, o médium, ele interpreta, né? Não sei se ela tinha cachos, mas ela porque ela fala dos cachos, né? Como os cachos bonitos e iluminados pelo teu amor. Tu, mãe, não errou em nenhum momento. Ela se sentia culpada. Você mostrou os cachos agora. Mostrei, eu vou mostrar para você também. Tu, mãe, não errou em nenhum momento. Tu não errou. Não te culpe e tire do coração qualquer sentimento desse tipo. E você, meu pai, procura sempre o caminho de Deus e o caminho do amor. E aquilo que te fez bem, eu te amo. Cuida da mãe, não deixa ela sozinha. Vó, obrigado pelas preces. Mãe, fica com Deus. Te amo para sempre, da tua filha, aquela que nunca vai te esquecer, com o amor de sempre, Marcela. Nossa, então essa foi a mensagem. Pode aplaudir? Pode. E detalhe, tá? Os nomes que vêm de quem já foi, de quem tá aqui, eles não pegam dados nenhum, tá? Você senta lá como... É a vontade. Ela escreveu uma carta esse mês, né, pra mãe, e ela relata, né, enfatiza a questão do Setembro Amarelo. O quanto isso deve ser falado, o quanto ajuda outras pessoas. E a gente tinha pedido para ela fazer essa é a Marcela. E nós pedimos para as mães do grupo fazer um depoimento para mandar as cartas para a gente postar para o povo na nossa página, para ajudar no Setembro Amarelo. E a gente fazendo, no dia que nós estávamos já fazendo toda essa programação, ela vem na carta e fala para fazer. Eu tenho um programa na rádio e hoje eu falei eu falo todos os dias, todos os dias eu falo do Setembro Amarelo. É que infelizmente, né, algumas questões só se apega no mês. Isso é um fato que tem que ser falado todo dia. Mas a gente sabe que a gente faz. Que tá indo embora muita gente. Uma coisa que a nossa luta é assim, né? Nós falamos todos os dias sobre isso. É importante. No setembro, eu faço todo dia um vídeo curto principalmente nesse momento agora, de uma palavra simples, só de motivação, né? Mas é simples, né? Mas a gente está lembrando as pessoas que elas tenham consciência, que elas... E a gente, até nós tivemos um evento com a Silva do Prossiga, que foi muito legal, que o pessoal de bike, perto ali de vocês até, e foi bem bacana, e ela comentou, olha, o pessoal do Gap Dap, né? A gente está falando aqui do Setembro Amarelo, a gente faz sempre o Setembro Amarelo e tal. Eles falam todo dia. É isso aí. E a gente, vou te falar pra você uma coisa, eu tô crescendo espiritualmente aqui, até tá difícil para falar, como pessoa, porque... Mas é emocionante, é gostoso. Eu quero que vocês vão no nosso próximo trabalho, que vocês vejam de perto. Eu tô me sentindo tão engajado com essa questão do apoio, que eu começo a ter um entendimento aqui de tudo que a gente está fazendo, que a gente fez, ele é tão pouco, mas a gente ainda está levantando uma bandeira que com pessoas como você, como vocês... Olha que coisa, você imagina essa leitura, me remeteu a um monte de coisa também. Pessoas como vocês também, né? E a gente consegue aqui, ó. sentir. E a gente não está por acaso, porque nosso trabalho tem, né, que ele é uma luta contínua, mas é uma luta com muita alegria.
A gente fala aqui, né, de patrocínio, de buscar ajuda. A gente faz tudo sozinho. É difícil. A gente tem momentos que você não tem noção, tem momentos A que eu gente falo tem assim... vontade de desistir, E quando a gente às vezes. pede ajuda, tem vezes que a gente ouve algumas coisas que a gente fala, vamos desistir. Não, eu vou te falar uma coisa. A Várias Simone, vezes. minha mulher, ela tá aqui e ela também fez um negócio do Perseverança lá, de Pro bem. né? E muitas vezes a gente conversou assim, tipo, e agora? Sabe como É assim mesmo. como é que eu vou fazer amanhã? Como é que eu É tenho... assim mesmo. Ela, você já conseguiu. Ela falou uma coisa pra mim. Você agora é jardim. As borboletas vão vir até você. Exatamente. Já plantou a semente, né? Ela Agora falou assim, uma coisa que a gente é muito emocionado, cara. É igual Eu queria falar, eu sei que o tempo é curto agora. Imagina você... Mas eu queria falar uma coisa assim, quando a gente fala do suicídio, a gente pensa assim, qual foi a primeira pessoa que te veio na cabeça que suicidou? Que você lembre. Não é um ente querido. Não é alguém que você conheceu. É alguém lá no passado, bem longínquo. Vocês têm uma lembrança de quem realmente tirou a sua própria vida? A gente escuta falar, né? Eu vou trazer para vocês a informação. Lucas Iscariote. Pô, ajuda esse cara. É. Foi o primeiro, né? O O primeiro relatado, né? Sim, o primeiro relatado que tirou a própria vida, que se suicidou. E qual foi o motivo do suicídio dele? Ele estava depressivo? Naquele momento que ele tirou, existiu sim um processo depressivo, porque houve um arrependimento daquele estado de vida, né? Gigante, né? A depressão e o suicídio. Quando ele vendeu Jesus, e ele com aquelas moedas, 30 moedas que ele tinha na mão, ele falou, Que é isso? que E é isso? agora? O que eu vou fazer com isso? Pra O quê? que eu fiz quando ele viu Jesus cumprindo todo o período até a E crucificação? pelo que ele relata, ele viu, né? Ele acompanhou. Até que ele Você realmente imagina se essa isolou. carga, né? Da gente começar a fazer umas analogias, de repente... O Chitão levantou ali e já deu horário. É o momento mais triste. É o momento mais triste. Tá tão bom. Quando a gente consegue entender, né, Claudio, essa coisa... Eu gostaria Deixa eu- muito que você fizesse alguma coisa Tá. mais emergencial Eu vou aí. finalizar. Eu tenho desde do ano passado, quando a gente teve o problema da pandemia, tivemos que parar com o nosso trabalho. Então, eu quero fazer um curso lá no nosso trabalho. Esse curso seria Conciliação Familiar e Espiritual. Esse curso ele tem 10 tópicos. Como superar a separação, dor da culpa por ser direto e indireto, saudades, como ajudar a transformação, evoluir com eles, como se interagir e fazer, ser uma pessoa melhor, mudança de atitude, do antes e do depois, Tô viver nessa. cada dia como se fosse o último, saber amar ao próximo como a ti mesmo, fechamento da conciliação, hoje sou uma nova pessoa, superação 100%. 100%. Final, agradecimento e perdoar e ser perdoado. Esse é um curso que eu pretendo fazer lá no nosso trabalho. Se pretende, já está feito. Se Deus quiser, eu vou. Depois que colocar em já prática. desceu, Eu quero desenvolver, eu quero Vamos apresentar colocar. isso. Agora, Eu fiz. É o que você está falando, esse relato. Olha só o que você acabou de falar. ó, fica com ele só para você. E ó, eu vou Saber. respondendo Só de ler a possibilidade do curso, eu já tô impactado, E né? respondendo o que a Kelly perguntou sobre o suicídio, a carta tá te respondendo. Tá. Respondeu E de essa forma- carta ela veio com um mês? Um mês? Não sei o prazo. Foi certinho. alguma coisa a curto prazo, assim, já. A gente tem de outras mães, a gente vai pedir a A Tati permissão. mesmo teve 21 dias da partida dela, eu vi a primeira carta dela depois de 21 dias. É aquilo que eu falo, o espírito ele chega com a bateria muito carregada. Precisa- Então, ele quer descarregar, então ele quer estar próximo da família. A família procurou um centro espírita, ele vai estar junto. E ali, se ele puder, ele vai Nós temos futucar o carta médico para suicida, mandar. Tá lá na nossa página. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver. No YouTube tem várias Que cartas Não, mas disponibilizadas, nessa né? agora sobre o Setembro Amarelo da Val Olivato, do Matheus, né? Se vocês entrarem lá, vocês vão ver. Foi com dias, coisa de uma semana que ele tinha se suicidado e já veio trazendo uma carta A magnífica. gente também. tem que... A gente Temos tem que- muito conteúdos tem, pra a gente dividir tem com que vocês. explorar a os gente já nossos ouviu, conteúdos. além das nossas, nós já ouvimos mais de 2.000 cartas, né? Tem Muito bastante. mais, né? Maurício, eu te falar uma coisa assim, é surreal, né? É surreal. Nós conhecemos assim, pô, cara, é surreal esse encontro, né? Eu falei, é surreal. Foi mesmo, foi muito rápido. O que aconteceu hoje aqui, né? O que vai, eu tô assim, Eu tô sentindo a energia. eu não tô nem assim, que eu brinco, eu falo, não tô nem vendo, não tô nem sentindo, né? Eu tô. Uma coisa, eu sentindo, eu falo, não tô sentindo de tanto que eu tô sentindo, né? Tá transbordando de emoção, né? E o que eu queria, porque a gente tem que terminar, a gente tem que. Posso fazer o fechamento? Eu quero que você dê aí as suas palavras, considerações Não, finais. o fechamento é algo que eu sempre falo nas palestras, né? Sim. Viva o dia, viva o momento, viva o hoje.
E a Tati me mandou, eu psicografei a mensagem dela. Se chama O Futuro. Eu sempre leio essa carta para as pessoas. Então eu quero finalizar para aquele que vai estar nos ouvindo, aquele que vai estar nos vendo, dele saber que o momento é o momento que você tem que vivenciar o seu dia. Então a Tati mandou o seguinte recado para todo mundo. Nesses últimos tempos estive pensando, futuro, o que seria ele? Pensar nele, viver por ele, se programar por ele, guardar, reservar, poupar, que nada. Se o futuro fosse bom, não pensaríamos o que fazer, viveríamos no presente. Então, o que seria o futuro? Apenas passado, porque nosso futuro é tão importante a ponto de planejá-lo no presente. E se nunca chegarmos a desfrutá-lo? Então, o que seria dele? Apenas passado. O futuro é contado de que forma? É contado pelo tempo, e o tempo contado por anos, meses, semanas, dias, horas, minutos, segundos. Então, a cada segundo que passa, é o nosso futuro passando. Pois então, viva o momento de agora. Viver o presente é viver seu futuro. Aproveite quanto puder, pois o amanhã será o futuro de hoje e o passado de ontem. Este é o futuro de amanhã. Palavras da Tati para vocês. Olha, que maravilhosa. Isso me arrepia quando eu Que leio. bacana, né, Cláudio, você ter dado essa oportunidade pra gente, né? A gente prega, a gente fala do viver o seu dia, né? O presente já está dito, é um presente, né? O passado ele não te pertence, pode servir como currículo, mas ele não pode estar preso Foi um nele. aprendizado. E você também não pode se prender lá na frente, né? Porque aí que cria ansiedade, que cria todas as... O que a Tati está falando aqui, já é minha amiga. Já é amiga de todos. Vem de encontro só para... Na verdade, esse podcast aqui é mais para nós do que quem está assistindo, não? Porque veio fortalecer tudo que a gente está se propondo a fazer, né? E é muito bacana. Eu sempre falo para meus amigos, isso mais, quem me conhece, mais de 10 anos, sem toda essa vivência hoje que eu tenho na parte espiritual, eu sempre falei assim, eu sempre tenho nas minhas frases, terminava alguma coisa dizendo, porque a vida é agora. Eu sempre falei, mais de 10 anos sem entender hoje eu tenho entendimento do que eu falava isso. É verdade. A vida é agora, é neste momento. Nós não sabemos o da manhã. Não sabemos daqui a pouco, né? A gente vai ter que encerrar. gente. Maurício, quer falar alguma coisa para alguém? Mandar algum recado? Olha, cobrar alguém? Tem alguém que está te devendo, quer cobrar isso? alguém que aproveita. E ele vem falando assim, não, eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Isso aqui Verdade, não sabe? Não, eu não sou de falar. Nós Eu três falo. juntos não dá certo. Deu muito certo. Deu muito certo. porque- Juntou 3 com 2, 5. Não, pior que eu não sou muito de Não, falar. ele Eu- não eu é. falo Até brigo assim, com ele, eu falo, você em tem que falar roda de mais. conversa eu falo, Mas mas aqui nos você trabalhos se- eles falam, eu não gosto. Mas você já viu que Eu agora gosto você tem de que falar. ficar bem, eu gosto de ficar bem, como fala, bem Já Na discreto. boa. Stand-by. Bem lá, discreto, falou fico lá, bastante. quando alguém vem falar, eu Os converso, bastidores, né? passo o que eu aprendi pra tentar ajudar, né? E se alguém precisar da gente, E ó, nem parece que você tá com aquele negócio no olho aí. nem parece. Curou, né, meu? Parece Parece que eu tô chorando, né? Daí você... Eu casei assim, tô assim, ó. Pois é. Mais alguma coisa, Maurício? Não, tá tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Lica, Eu quero agradecer a vocês que estão em casa, né? Eu sempre vou ressaltar em todo lugar que eu vou. Saiam do luto, vem pra luta. Se você que está em casa, tá com sensação de depressão, precisa conversar, procure o Gap, procure o SEI, procure a gente, procure pessoas que a gente vai dar esse alento a vocês. Isso é importantíssimo. A carta é um alento, é uma chavinha que faz a gente levantar. Só que a gente tem que ter um estado de consciência que a vida continua, que a gente não pode parar. Então, é se alimentando de cada coisinha que eles vão trazendo pra gente, mas a gente tem que viver a nossa vida real. Né? É muito isso. obrigado. Cláudio, e aí, mais alguma coisa? Estudem. Tem alguém te devendo alguma grana? Quer cobrar, não? Não, de jeito nenhum. Senão eles vão ouvir e vai pensar que eu que devo. Não, o que eu tenho para dizer para finalizar é estudem. Procure a leitura, procure aprender, evolua com o seu dia a dia, ame, abrace, beije, viva o seu momento. Não sabemos um segundo após, mas nós sabemos o que é o nosso compromisso agora. E o nosso compromisso é passar amor e fazer com que vocês recebam o nosso carinho, o nosso abraço. Estamos à disposição sempre. Sempre. Obrigado por estar aqui com vocês. Muito obrigado, meu amigo. Nós que agradecemos. Kelly, alguma consideração? Só gratidão. Hoje eu fiquei aqui, oi. Gratidão, Maurício, Drica, Lica. Lica. Olha, Lica, que coisa mais linda. Que exemplo. Que Deus abençoe imensamente a vida de vocês sempre. Continue levando a luz para quem precisa, junto com essa luz, esse Maravilhosa. farolete que tá aí, ó. Coisa mais Brilhante linda. na vida de vocês. Cláudio,
Amei você. Obrigado. Amei que, assim, olha, é divino, né? Porque a gente falar de perdas não é fácil, né? E a gente superar elas ainda não é tão fácil, assim. Mas quando a gente tem esse entendimento que a gente vem viver na matéria, mas o espírito continua, a gente realmente tem entendido. Caramba, é isso. Entendi tudo. Parabéns pra vocês, viu? Gratidão, meu irmão. Sempre, né? Tamo junto. GapDep, Grupo de Apoio a Pessoas com Depressão, Ansiedade e Pânico, www.gapdep.com.br. Procure a gente no site, no telefone, onde vocês quiserem. Assim, é um dos programas mais difíceis de terminar, mas é com muita alegria. Estou muito emocionado ainda, porque foi um grande presente. Ter vocês aqui só mostra que tudo vai dar certo, que o melhor está por vir, né? E a gente acredita nisso, né? Com certeza. GapDep, Grupo de Apoio a Pessoas com Depressão, Ansiedade e Pânico. Nosso livro está lá no nosso site. Agradecer o nosso amigo Rodrigão, da revista Reação, né? Que ele fez o curso no ProBem. Tá, gente, conhece o pessoal aqui, deve conhecer o amigo aqui. Sim. Agradecer muito as pessoas que estão nos ajudando. Hoje tivemos a visita do amigo do Vilano, que está aí com o Bruno, a Simone está aí. Washington, muito obrigado mais uma vez. Deixando claro para vocês que vão estar assistindo também, é importante falar, o Espaço Over, ele está aqui de portas abertas para pessoas que querem vir fazer esse trabalho que a gente faz aqui. A gente faz com muita qualidade. O Washington é uma pessoa extremamente tranquila, tá aí, ó, tem um site dele, é Espaço Over Studio. Procure, a gente quer divulgar também, sabe por quê? A gratidão. Sim. A gente falar para as pessoas que ajudam, para que a gente possa multiplicar. Tá tudo só no começo, tá tudo na vida que é o só por hoje, né? Vamos terminar, eu vou pedir para a gente fazer a oração da serenidade. Vamos fazer, mas deixa claro para as pessoas. Claro, não, é até bom falar. Os próximos trabalhos ou os próximos convites que a gente tiver, para quem estiver participando, sortear o livro da Tati. Sim, perfeito. A gente esteve aqui, olha que interessante. A Jenny fez a matéria com a gente também. É uma amiga do surf, da escola de surf, que eu sou surfista. Escola de surf, foi onde a minha história de superação teve. Ela escreveu um livro, que é um livro sobre superação também. Legal. Ela é deficiente visual, tem 3% de visão. Esteve aqui com a gente vai sortear o livro dela também. Já fizemos esse trabalho e vai ser uma grande oportunidade. Esse livro aqui, só de tocar nele, eu vou te falar, amigo. Então a gente vai encerrando por aqui. Você que esteve até agora, que você tenha recebido muito dessa vez. Olha só a luz, a energia, né? Olha o sorriso da Kelly, dá uma olhada em tudo que está acontecendo. Né? E a Gabi, ó, mostra a Gabi de novo pra gente. Olha lá. Gabi, obrigado. Né? A Tati, obrigado. Também, olha o livro maravilhoso, né? Que você não tem noção a força que esse livro tem. Então vamos encerrar com a oração da serenidade. Pode ser? Deus, conceda-me a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma da outra. Eu seguro minha mão na sua e uno o meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. GapDep, Grupo de Apoio a Pessoas com Depressão, Ansiedade e Pânico, www.gapdep.com.br. Valeu!